Olá, meu irmão, minha irmã, um bom dia para você que acompanha conosco agora pela TV Candidez, nosso programa Palavra Viva, que vai ao ar aqui dias de segunda, quarta, sexta, sábado e hoje, domingo. Hoje nós estamos aí mais um domingo com você neste mês de setembro. Além da TV, o nosso programa também fica no YouTube da Missão Maria de Nazaré. Você pode acessar o nosso YouTube e lá você pode assistir o programa todos os dias. É bom que ele fica lá. Se você não conseguiu ver tudo na TV, se você algum dia não conseguiu assistir, se você viu e pensou, nossa, o quanto seria importante fulano ou ciclano assistir esse programa, é só você ir lá no YouTube, Missão Maria de Nazaré, acessar o nosso canal, ir lá em vídeos ou procurar lá Palavra Viva, que você vai ter todos os episódios aqui do nosso programa. Inclusive o de hoje já está sendo encaminhado para o YouTube. No momento que ele entra no ar na TV, ele também entra no ar lá no YouTube. Então você pode rezar conosco, estar conosco nesse programa, para que a palavra de Deus também entre na sua vida. Ela que é viva, esta palavra que é viva, que traz vida e vida plena em abundância. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, mês da palavra de Deus, mês da Sagrada Escritura. E para nós um mês muito especial, principalmente por causa do nosso programa. O programa chama-se Palavra Viva, ou seja, ele faz uma menção, uma homenagem à palavra de Deus. E é esta palavra que no mês de setembro nós celebramos, que nós lembramos, recordamos, que nós incentivamos as pessoas a lerem, a procurarem esta palavra. Então, este mês é especial para nós. Que seja especial para você também. Pois a palavra de Deus é a luz para iluminar os nossos passos. A palavra de Deus é tudo aquilo que a gente precisa entender sobre nós e sobre o mundo. Na palavra temos todas as respostas, todas. Então precisamos buscar a palavra, ler a palavra, rezar com a palavra, deixar que a palavra de Deus faça parte da nossa vida. É isso que precisa acontecer. Quantas vezes a gente não tem tempo para ler a Bíblia, nós temos a Bíblia mais como enfeite na nossa casa, a gente guarda ela na gaveta, a gente deixa ela num cômodo, aberta, às vezes assim, no meio de um cômodo na nossa casa, e ela fica aberta tanto tempo daquele jeito que aquela página até amarela e o resto das páginas nem nunca foi visto. Quantas e quantas vezes a gente fica tempos e tempos sem ler a palavra de Deus, sem buscar a palavra, sem ir até a palavra. E a palavra de Deus é o manual, a instrução para a nossa vida. É aquilo que a gente tem enquanto palavra do próprio Deus para nós. A Bíblia é isso, a Sagrada Escritura é isso. É o livro mais vendido no mundo, se você não sabe. Mais traduzido, não existe nenhum outro livro mais traduzido do que a Bíblia Sagrada. Mas ainda não tão lido, principalmente por nós católicos. Os católicos, infelizmente, diferente dos protestantes que usam muito a palavra, os católicos, infelizmente, deixam a palavra em segundo plano. Lê quando dá, lê quando dá na igreja, lê quando às vezes participa de alguma reunião, alguma pastoral, mas não tem ela para aquela leitura diária, cotidiana, não faz parte da rotina. E é preciso que a palavra de Deus faça parte da nossa rotina. Se é a palavra de Deus, se é Deus falando, eu quero que Ele fale comigo todos os dias. Eu quero que Ele me diga todos os dias o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu quero que essa palavra seja para mim diariamente a luz, a força, a orientação, a direção para a minha vida. É ou não é? Se eu tenho clareza de que Deus é quem fala comigo, quem não quer que Deus fale? Às vezes a gente fica confuso, a gente não sabe o que fazer. Perguntamos conselhos para um tanto de gente. Às vezes a gente tem coisas no trabalho, na família, problemas diversos que a gente não sabe, o que eu faço, o que eu devo fazer, onde eu devo ir, como é que deve ser isso, como enfrentar tal situação, como dizer isso para a pessoa, como enfrentar os meus sentimentos. Ou seja, temos diversos e diversos questionamentos, onde a gente busca às vezes conselhos, respostas em tantas coisas. Vamos em site, vamos no Google, vamos em pessoa, vamos em tudo quanto é lugar. E esquecemos, não estou dizendo que não deve procurar ajuda com pessoas, claro, mas temos que incluir Deus nessa história.
Temos que incluir a orientação que Deus tem, o que Deus quer falar, o que Deus fala para a família, o que Deus fala para o meu trabalho, o que Deus fala para o meu coração, para os meus sentimentos, para os meus relacionamentos, para o meu casamento, para os meus filhos. Se eu for na palavra aqui, eu tenho resposta. Mas eu não entendo, eu não sei. Procure ajuda. Procure ajuda. Aí sim, vale até o Google. Vai lá, o que na Bíblia diz sobre isso, isso, isso. Lá vai te falar, você pega a Bíblia e vai lá, olha, no Google falou o que aqui diz. Vai lá no sacerdote da sua paróquia, da sua comunidade, pergunta para ele aqui. Eu queria entender o que a palavra de Deus está me dizendo sobre essa situação. E na medida que você for criando o hábito de ler a palavra, de procurar na palavra, de buscar na palavra, esse hábito vai te dando também familiaridade com a palavra. E essa familiaridade vai te dar total condição de, por si só, daí um tempo, por si só conseguir encontrar as respostas. Deus tem respostas para tudo, pois Ele sabe tudo, conhece tudo e pode tudo. Então, por que não contar com esse Deus? Por que não contar com a sua palavra? A palavra que é viva e que traz vida para nós. Pare de caminhar no escuro, pare de caminhar em qualquer direção, pare de buscar ajuda com pessoas ou situações que pouco podem resolver. Vá até aquele que te conhece, que sabe tudo de você e que te ama e que pode transformar a sua vida. Essa pessoa é Deus e só Ele pode tudo, só Ele conhece tudo, só Ele pode ver além do que você vê, porque às vezes a nossa visão é limitada. É como se a gente estivesse numa rua, né? Imagina o seu bairro, você está na rua da sua casa, você não consegue ver além do que você está vendo na sua frente. Você não consegue saber o que está no quarteirão do lado de lá, nem do lado de lá. Você não consegue saber quem vai cruzar com você na próxima esquina ou daqui 2 esquinas. Ou seja, se você está indo assim, você não sabe quem está vindo assim. Você só vai ver quando a pessoa chegar da sua frente. A visão de Deus, ela é por cima. Ela vê quem está vindo de lá, quem possivelmente vai encontrar com você nas encruzilhadas da sua vida. E por isso Ele tem a melhor direção. Porque Ele sabe quais serão os obstáculos que irão acontecer e chegar até você. Portanto, meu irmão, minha irmã, se renda e se abra a Deus que quer conduzir a sua vida, conduzir a sua história. Vamos para a leitura da palavra de hoje, já que é o mês da palavra, precisamos ler a palavra, né? E aqui o fazemos sempre, mas de forma ainda mais especial, certos de que é Deus que fala conosco. É Deus que quer estar conosco. Hoje o Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35, que diz assim: Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse rejeitado pelos anciãos, pelo sumo sacerdote e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitaste depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-se de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocou a multidão juntamente com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho irá salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de hoje, né, que é do Evangelho de hoje, é um trecho com tantas coisas belas e ao mesmo tempo exortações e até mesmo orientações de Deus para nós.
Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero ficar nesta primeira situação, nesse primeiro bloco, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, no segundo bloco a gente fala do restante, mas o que mais me chama a atenção, ou o que primeiro me chama a atenção, é que Jesus, ele questiona quem as pessoas dizem que ele é, e todo mundo errado, né? João Batista, Elias, profetas. E quando ele pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro dá a resposta correta. Tu és o Cristo. Ou seja, ele faz uma profissão de fé. Iluminado por Deus, iluminado pela graça e pelo Espírito, ele diz quem Jesus é. Mas aí continua um pouco a história. Jesus fala que ele vai morrer, que ele vai ser preso. E toda... né, tipo assim, ele prevê tudo e abre os olhos e conta para os discípulos tudo que vai acontecer com ele, da sua paixão. E Pedro fica bravo. Ele repreende Jesus, dizendo para Jesus que não, de forma alguma. Aí Jesus diz para Pedro: afasta-se de mim, Satanás. Os teus sentimentos não são os meus sentimentos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Porque Pedro ali é uma figura humana. Ali está alguém como eu e você, que ora acerta, que ora erra, que ora diz aquilo tudo que a graça de Deus nos impulsiona a dizer, que expressa a sua fé, e que ora às vezes o pensamento, o sentimento está longe de Deus. Somos assim, reflexo do homem, Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas tocado pela concupiscência e pelo pecado. Somos esses que, muitas das vezes, queremos Deus, amamos a Deus, lutamos para viver o que Deus nos pede, mas também muitas outras vezes caímos, pecamos, erramos. Ali, neste trecho, mostra que Deus não escolhe santos. Ou melhor, não escolhe pessoas prontas, perfeitas, mas escolhe aqueles que abrem o coração para Ele. Que muitas das vezes Deus precisa repreender, mas Deus ama. E Deus dá a graça também de crescer. Pedro se tornou Papa. Pedro foi o primeiro Papa da igreja. E ele que teve esses altos e baixos, como eu e você. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta para partilharmos um pouco mais desta palavra. Não saia daí. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo 12 de setembro, né? Estamos aí já no meio do mês de setembro, caminhando quase que para o último trimestre do ano de 2021. Um ano cheio de lutas com pandemia, lutas com situações difíceis, mas estamos aí firmes na esperança que não decepciona, que é Deus. Deus não nos decepciona. E Deus espera de nós uma resposta verdadeira para Ele. E hoje, a liturgia traz para nós, como dizíamos no primeiro bloco, esta manifestação de Jesus, onde Ele primeiro pergunta para os discípulos quem Ele era,
né? Ou melhor, quem as pessoas pensavam que ele era, depois pergunta quem ele era. Pedro expressa a fé, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, e diz com toda convicção de um homem de fé, de um homem de Deus, quem é Jesus. Aí Jesus faz a sua narrativa ali, abrindo os olhos daqueles, dizendo do seu sofrimento, da sua paixão, da sua crucifixão e morte, né? Então ele conta que ele vai ser preso, que ele vai sofrer açoites e vai morrer. Pedro se assusta e repreende Jesus. Ainda chama ele no particular. Senhor, não fala uma coisa dessa, não faz isso. E a resposta de Jesus é bem firme com Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Porque ele diz assim: afasta-se de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os meus sentimentos, né? Teus pensamentos não são os meus pensamentos. Não são de Deus, mas dos homens. Dos homens. Pedro é a figura humana por excelência ali. O ser humano que tem seus altos e baixos, que erra e acerta, mas que Deus dá a graça e o amor, a misericórdia para estar com ele. Portanto, a primeira coisa que eu quero tirar para a sua vida e para a minha deste trecho do Evangelho é que não desanime nos seus erros, não pare nos seus erros. Pecou? Confessa, muda de vida. Errou? Pede perdão, recomece. Não fique aí lamentando e dizendo que não dá conta, que não consegue. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Pensa que forte essa exortação de Jesus. Mas ele não desanimou, ele continuou. E aí, mas aí Pedro depois disso ficou arrependido, virou santo. Não, depois ele ainda nega Jesus. Não aceita que Jesus lave o pé dele. Pedro tinha várias e várias situações onde ele conflitava-se com seus sentimentos, os seus pensamentos, onde ele expressava. Mas era aquele que amava Jesus. O que importa, por primeiro, claro que não é só isso, é o seu desejo de amar Jesus, a sua vontade de estar com Ele, a sua vontade de buscá-lo. Esse era Pedro, que corta a orelha do soldado que vai prender Jesus, que o nega, mas que quer estar com Ele. Se você quiser estar com Jesus, por mais que você caia, por mais que você não dê conta no primeiro momento, a graça desse mesmo Jesus vai transformar você aos poucos, vai entrar com você num processo de mudança de vida e de conversão ao ponto de você conseguir. Como Pedro. Pedro falou quem era Jesus, ou seja, ele expressou a fé, ele amava, ele conhecia Jesus, mas ele pecou, mas ele errou, mas ele foi chamado de Satanás. Mas a cada dia ele foi crescendo na sua fé, crescendo na sua entrega, e a graça de Deus foi o envolvendo, foi o convertendo, foi o transformando, ao ponto dele se tornar um santo. Um santo ao qual deu a sua vida por Cristo. Pedro foi um mártir. Morreu crucificado de cabeça para baixo. O que negou, o que cortou a orelha, o que foi chamado de Satanás. Ou seja, o que aos olhos de muitos era alguém incapaz. Incapaz de realmente ser santo, incapaz de realmente dar a sua vida por Jesus. Mas que não desanimou nos seus pecados. Muito pelo contrário. Que cada vez que caía, se arrependia, continuava, perseverava, e aí o processo vai acontecendo. Porque não é a minha condição, não é os meus méritos que vão fazer eu ser santo, não, é a graça de Deus, e essa graça está quando eu busco. Por mais que eu caia, por mais que eu erre, eu preciso buscá-lo, e Ele vai fazer em mim. Não tem caso perdido para Deus. Você não é um caso perdido. Os seus não são um caso perdido. O que você precisa é não desanimar, é não desistir e ir atrás e falar: Senhor, eu errei, mas eu quero continuar. Senhor, eu não dou conta, mas eu quero. Porque não é o que você faz, mas o que você quer. Porque Deus vai agir a partir da sua vontade, do desejo do seu coração de ser dele. Foi assim com Pedro. Pedro deu a vida. Você imagina só, ele não queria nem que Jesus morresse, quanto mais ele. E é tão bonita a morte de Pedro, porque ele vai ser morto, né? E eles põem uma cruz para ele ser crucificado. Ele fala: quero fazer um pedido.
quero que a minha cruz seja virada, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. Então que a minha cruz seja de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Morreu, deu a vida, derramou o sangue dele por Jesus. E é esse homem que em muitos momentos se comportou como um incrédulo. Assim como eu e você em muitos momentos somos incrédulos. Pecamos, negamos, erramos. Mas Deus entrou no coração de Pedro. Fez uma obra tão grande que o fez um mártir. Deus também quer entrar na sua vida, no seu coração, e fazer uma obra tão grande e te levar aonde você menos pode esperar. O que você precisa é começar a dar a sua vida, a entregar a sua vida a Jesus. E aí ele vem falar, o que eu tenho que fazer? Né? Ele fala, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? O que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Esta é a receita. Esse é o chamado. O chamado de esquecer de mim e dar a vida por Deus. O chamado de parar de querer fazer aquilo que eu gosto e começar a fazer o que Deus quer. É fato. E a sua consciência é capaz de te ajudar. Porque muitas das vezes a gente não vai para a igreja, não reza, não busca, porque a gente está cheio de coisas que a gente gosta, que eu estou apegado, que eu quero fazer. Nossos caprichos, carências, paixões, pecados, vícios, que muitas das vezes a gente não quer largar, a gente não quer deixar, a gente quer viver tudo aquilo ali. Quando o Senhor fala, renuncia a si mesmo, Ele está dizendo isso. Renuncia a todas essas coisas que você quer só para você, esse amor próprio que quer preencher só você. E comece a olhar para mim, comece a buscar a mim. Foi o que Pedro fez. Pedro errou, Pedro caiu, mas a todo momento, quando recomeçava, ele pensava menos nele mesmo e mais no que Deus queria. E é isso. O seu casamento, o seu trabalho, precisa tudo estar conforme o querer de Deus, ou seja, não conforme aquilo que você quer, não conforme o jeito que você quer, mas o que Deus quer. Deus quer que você seja esposa do jeito que você está sendo. Deus quer que você seja esposo do jeito que você está sendo. Deus quer que você seja pai, mãe, filho do jeito que você é. Deus quer que você seja alguém que trabalha como você trabalha. É só você pensar nisso. Ah, mas eu gosto assim. Ah, mas eu sempre fui assim. Ah, mas é desse jeito que eu dou conta. Olha, renuncie a si mesmo. O que você gosta, o que você dá conta, o que você acha que está certo o tempo todo. Tome a sua cruz. E o que é essa cruz? A cruz de não fazer só o que eu quero, só o que eu gosto, só do jeito que eu quero. E vai fazer o que Deus quer. E aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. O que é perder a vida? Ah, é como Pedro morrer crucificado? Não. É perder a vontade, é porque eu gosto de fazer o que eu quero. Não, então eu vou deixar de fazer o que eu quero para fazer o que o Evangelho quer. Deixar de fazer o que eu gosto para fazer o que o Evangelho gosta. Aí eu vou salvar a minha vida. Porque enquanto eu ficar fazendo tudo como eu quero, como eu gosto, pensando somente em mim, eu não vou conseguir fazer o que o Evangelho quer. E o que o Evangelho quer para a sua família, para o seu casamento? O que o Evangelho quer para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas relações? O que o Evangelho quer? É fato, e você sabe muito bem o que está errado e o que está certo. E às vezes insiste no que está errado. Sabe muito bem o que deve ser feito e às vezes não faz porque não quer, porque não gosta, porque vai ter que sofrer, porque vai ter que perder, porque vai ter que perdoar, porque vai ter que renunciar. É ou não é? Então é hora de você perder tudo isso e fazer o que o Evangelho te pede, o que Jesus te pede, para você salvar a sua vida. Deus não quer te dar solução para suas carências, Deus quer dar salvação para a sua vida. É bem diferente. Que hoje, neste dia, nesta hora, você possa abrir o seu coração para ser e fazer o que Deus quer. Pois assim você vai escolher o melhor, a melhor parte. Porque a princípio a gente pode até imaginar que fazer o que o Evangelho pede, que fazer o que Jesus pede é algo ruim. E não é. Pode exigir de nós
muitas coisas, renúncias, percas. Pode fazer com que a gente se sinta menor, se sinta pior, tem que se diminuir. Isso sim, pode acontecer. Porém, nós estamos escolhendo o melhor. O melhor nem sempre é mais fácil. Pelo contrário, quase sempre é o mais difícil. Mas não é que é difícil que é ruim. Nós estamos num mundo com muita facilidade e a gente só quer coisas fáceis. Não é hora de escolher o fácil, é hora de escolher o melhor. E o melhor é o que Jesus tem para você, para sua vida, para sua família. Então está na hora de você renunciar a si mesmo, renunciar às facilidades que você criou, renunciar aos conceitos que você tem criado aí e fazer o que precisa ser feito. Perdoar quem precisa ser perdoado, amar quem precisa ser amado, largar o que tem que ser largado, largar o vício, largar o pecado, largar as coisas que você sabe que tem destruído a sua vida. A renunciar a tudo isso. Assumir a sua responsabilidade e viver o que Deus quer. Assim você está escolhendo o melhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar neste dia, nos dê a graça de estarmos sempre na palavra, vivendo a palavra, buscando a palavra, pois Ele pode fazer isso em nós. A graça dele pode em nós. Deus te abençoe e eu volto com você no domingo que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, não deixe de compartilhar esse programa no YouTube, entrar nas nossas redes sociais, acompanhar a Missão Maria de Nazaré, pois você que sempre está conosco aí no Palavra Viva, também é parte desta obra. Um grande abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.